Preview. Olá, eu sou Tânia Salvador e hoje nós vamos falar sobre a natureza jurídica das plataformas e estruturas offshore. A rota da nossa aula será sobre convenções internacionais, conceito, camadas pré e pós-sal, lâmina d'água, classificação das plataformas, tipos de plataformas e a natureza jurídica das plataformas e estruturas offshore. Começamos por convenções internacionais. O aumento do setor de petróleo e gás demanda uma regulamentação internacional que estabeleça o conceito e a natureza jurídica das plataformas e das estruturas offshore. No passado, houveram algumas convenções internacionais, mas foram consideradas inadequadas e, dentre outros motivos, não prosperaram. Existem algumas normas internacionais não afetas ao tema plataforma e também sobre as estruturas offshore diretamente, mas que são aplicadas a este setor. Eu cito dois exemplos, a Marpol e a Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil Causados por Poluição por Óleo. Existe uma única convenção internacional no qual os Estados concordam em proibir e punir comportamentos que possam ameaçar a segurança de plataformas fixas e offshore, incluindo as plataformas de petróleo. Eu me refiro ao Protocolo para a Supressão de Atos Ilícitos contra a Segurança de Plataforma Continental, de 1988. Sobre o conceito. O exame jurídico das plataformas e estruturas offshore são feitos através de normas marítimas, administrativas e ambientais, dentro do nosso ordenamento jurídico. O conceito e a natureza jurídica não são pacíficos e uniformes de entendimento. Como forma de suprir essa lacuna, é utilizado como parâmetro de determinação de conceito e de natureza jurídica a classificação das plataformas no critério que se refere à estrutura. Sobre a classificação das plataformas. A classificação das plataformas estão divididas de acordo com a sua finalidade, mobilidade e estrutura. Quanto à finalidade, podem ser de prospecção e perfuração e de produção. Prospecção é a localização de bacias sedimentares por meio de análise detalhada do solo e do subsolo, sendo o método sísmico o mais utilizado. Perfuração é realizada através de sonda, existindo variados tipos de perfuração para diferentes finalidades, e de produção, que é a estrutura locada no mar, na qual os poços submarinos escoam sua produção. Quanto à mobilidade, elas podem ser fixas, móveis ou flutuantes. E quanto à estrutura, lembrando que este é um parâmetro de conceito de natureza jurídica, elas podem ser móveis, fixas e flutuantes. Sobre a camada pré e pós-sal. A formação laminar da camada pré-sal é anterior à formação da camada mais antiga de sal. A camada sal pode ter até 2.000 metros de espessura. Acima da camada sal encontra o sedimento pós-sal e acima do pós-sal se encontra o leito marinho. A camada pré-sal está localizada numa área de aproximadamente 149.000 km², localizados entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo. Vamos falar sobre a lâmina d'água.
A lâmina d'água é a distância entre a superfície e o fundo do mar. No canto esquerdo da ilustração, mostra o campo de garopa, onde opera uma plataforma de águas rasas, com lâmina d'água de 120 metros. Na outra extremidade da ilustração, mostra o campo de Iracema do Sul, onde opera um FPSO de águas ultraprofundas, com lâmina d'água de mais de 2.000 metros. Profundidade de subsolo é utilizado para se referir à parte de sedimentar da plataforma continental. Os tipos de plataforma. Esta é uma plataforma fixa, utilizada na perfuração de poços e na produção de petróleo. Sua lâmina d'água é de até 300 metros. A plataforma FPSO é uma plataforma flutuante. Suas atividades são de produção, armazenamento e transferência. Sua lâmina d'água atinge mais de 2.000 metros. Esta plataforma está posicionada em campos do pré-sal. Plataforma autoelevável. Suas pernas ficam assentadas no solo marinho. Possui atividades de perfuração. A sua lâmina d'água chega até 150 metros e está localizada em águas rasas. A plataforma semi-submersível, conhecida como SS, é uma plataforma flutuante com lâmina d'água de mais de 2.000 metros, localizadas em campos do pré-sal, podendo ser somente de produção ou somente de perfuração. O navio-sonda é uma plataforma flutuante usada para perfuração de poços, com lâmina d'água mais de 2.000 metros, localizadas em campos de pré-sal. A FPSO monocoluna é flutuante e sua lâmina d'água é de até 2.000 metros. Suas atividades são de perfuração e produção, armazenamento e transferência. Com capacidade de armazenamento somente se a unidade for de produção e não de perfuração. Uma TLWP, plataforma flutuante, lâmina d'água de até 1.500 metros. A atividade de perfuração somente para casos de manutenção de poços. A sua principal atividade é produção. Ela está instalada no pós-sal e opera em conjunto com uma FPSO. Sobre a natureza jurídica das plataformas e estruturas offshore. A falta de regulamentação internacional definindo sobre a natureza jurídica das plataformas e das estruturas offshore torna a questão controversa no meio jurídico, com reflexos em diversas áreas do direito, inclusive na seara tributária. São formadas algumas teorias sobre as plataformas e sobre as estruturas offshore. São elas: natureza jurídica de embarcação ou navio. Essa teoria é entendida independentemente de sua estrutura fixa ou flutuante. Outra teoria defende que a natureza de embarcação e navio de plataforma, de outras espécies flutuantes e daquelas constituídas em estruturas de navio, tal como o navio-sonda. Uma outra corrente defende que as plataformas e estruturas offshore são de natureza jurídica sui generis, ou seja, é de natureza peculiar, desvinculada da natureza de embarcação ou navio. E há também os que adotam a teoria da natureza híbrida, a qual é determinada de acordo com a atividade e destinação econômica. A teoria da natureza híbrida, as destinadas à perfuração ou à produção de petróleo e gás, e como embarcação de navios, quando deslocadas por vias marítimas por meios próprios ou quando rebocadas.
importante destacar que existem diferenças entre embarcação e navio. O navio é uma espécie do gênero embarcação, e o gênero embarcação compreende dois requisitos: a locomoção e a flutuabilidade. As embarcações necessitam de trâmites específicos, tal como registros e inscrição na Marinha do Brasil. As plataformas móveis e fixas, quando rebocadas, devem atender também a esses requisitos. Prospera no entendimento, no direito brasileiro, que as definições de embarcação como sendo qualquer construção, atendendo os requisitos de locomoção e flutuabilidade, inclui nesse entendimento as plataformas offshore flutuantes e as plataformas fixas, quando rebocadas. O artigo 11 da Lei 2180 de 54, que dispõe sobre o Tribunal Marítimo, o qual tem competência para julgar acidentes e fatos da navegação, ocorridos inclusive em plataformas, tem conceito amplo e vou ler para a gente. Considera-se embarcação mercante toda a construção utilizada como meio de transporte por água e destinada à indústria da navegação, como quaisquer que sejam as suas características e lugar de tráfego. Já o termo navio tem a sua definição limitada, qual seja, utilizado para definir navegação para o transporte de mercadoria ou pessoas com destino certo.